Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre simetria. Vocês já ouviram esse nome em algum lugar? Já aplicaram ou já viram esse assunto em algum momento? Bom, quando a gente fala de simetria, a gente está falando de uma harmonia que existe entre forma e tamanhos, entre partes de um objeto ou uma imagem. O que isso significa? Uma harmonia significa um equilíbrio, uma igualdade entre as partes, entre os tamanhos, quando a gente divide um objeto ou uma imagem em outros pedaços. A gente vai conseguir visualizar isso melhor com algumas imagens, com algumas amostras que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Bom, a gente também pode compreender como simetria aquilo que pode ser dividido em partes, né? E o que é que a gente vai perceber nessas partes? Que elas são exatamente iguais. Então, exatamente isso, existe uma harmonia de forma e de tamanho, ou seja, elas são partes exatamente iguais. Então, a gente fala que a gente tem simetria quando a gente é capaz, quando a gente consegue dividir uma imagem e as partes dessa imagem são iguais. Por exemplo, essa folha aqui, né? Se a gente olhar aí bem inicialmente para a folha, quando eu tracei e cortei aqui, ó, sobre essa linha vermelha, eu tenho dois pedaços de folha idênticos, iguais. Então, essa folha aqui, ela vai ter aí uma simetria. A gente tem alguns tipos de simetria. Por exemplo, simetria de reflexão. Então, olha só. Se a gente dobrarmos essas figuras ao longo de um eixo, as duas partes obtidas vão se sobrepor. Quando isso ocorre, nós dizemos que temos simetria de reflexão. E esse ponto no qual a gente dobrou essa reta, esse eixo, a gente chama de eixo de simetria. Então, quando a gente tem uma simetria aqui de reflexão, percebam, eu traço uma reta, um eixo, e eu chamo esse eixo de simetria, tá? Observem que ele faz com que a imagem fique em duas partes exatamente idênticas. E se eu cortar ou dobrar, né? Quando eu dobro essa figura, uma parte vai ficar exatamente em cima da outra. Vai se sobrepor. A gente chama isso de simetria de reflexão. E só lembrando aí, recapitulando, né? Que eu acabei de falar no slide anterior, a gente tem lá um eixo de simetria. Esse eixo de simetria é uma linha que ela é imaginária ou real, né? A gente pode estar construindo ela e que ela vai dividir a figura em partes idênticas, ok? Existem figuras que têm mais de um eixo de simetria, certo? E aí vocês podem observar isso em algumas imagens. Reflexão de uma imagem. Então, a gente vai ver algumas transformações de imagens. É quando a gente faz com que essa imagem passe por uma transformação, certo? Para que a gente possa representá-la ou reescrevê-la. Então, quando é que a gente tem aí a reflexão de uma figura? Então, observe aqui esse desenho aqui na malha quadriculada. O que é que a gente consegue perceber? Que a gente tem um eixo, tá? Um eixo esse eixo, ele não tá na imagem, mas ele faz parte da minha transformação. E esse eixo, a gente consegue perceber que as imagens que estão aqui estão como se fossem refletidas. Cada ponto da imagem, ele está à mesma distância do eixo. Então, veja que esse ponto inicial aqui da seta, ó, está a um quadrinho do eixo. Aqui também está a um quadrinho. Essa parte aqui da reta, a 2 quadrinhos do eixo. Aqui também, a 2 quadrinhos do eixo. Então, na reflexão, a gente vai perceber isso. A imagem, ela está refletida
após o eixo e todos os pontos eles apresentam a mesma distância em relação ao eixo, ok? A gente também pode perceber que se a gente aqui dobrar, né, sobre o eixo E, como se fosse uma folha, a gente pegar. Então, vejam que quando a gente sobrepor aí uma imagem sobre a outra, né, elas vão ficar idênticas. Uma imagem vai ficar exatamente com todos os pontos coincidentes sobre os pontos na outra imagem, certo? Então, isso é o que a gente chama de reflexão, ok? Bom, pessoal, então, recapitulando aí, nossa aula de hoje nós falamos sobre simetria, que é a parte, o que permite dividir uma imagem em partes iguais, sobre eixo de simetria, né? Que é aquela linha real ou imaginária que divide a figura em partes iguais, e principalmente sobre a simetria de reflexão ou a transformação de reflexão de uma imagem. A gente percebe que nós temos um eixo e que as partes se sobrepõem, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo sobre esse assunto na próxima aula. Até lá!